Hoje eu vou falar de um livro que eu achei fantástico, de um cara que eu acho fantástico, do Jefferson Tenório. O livro é esse aqui, Estela Sem Deus. O livro muito bom, com uma característica do Tenório, extremamente bem escrito. Você não vai colocar o livro de lado nunca. Eu li esse livro em 2, 3 dias, que eu não conseguia parar. Ele escreve de uma maneira muito interessante, os capítulos são bem curtinhos, então você tem a impressão de que você está avançando rápido no livro, você não para de ler, eu não conseguia parar de ler. Conta a história da Estela, né? Ela tem um irmão Augusto, moram com a mãe, e a mãe é empregada doméstica, preta, pobre, mora no Rio Grande do Sul. E vive de limpar a casa dos riquinhos lá do Rio Grande do Sul. Só que de tanto ter contato com produto químico, ela começa a desenvolver uma doença. Tinha umas feridas nas mãos, aí começa a aparecer na barriga também. E ela tem o quê? Um filho com cada pai diferente, né? Então a Estela tem um pai que é ausente, quase nunca aparece. E o Augusto tem um outro pai, que esse é mais presente, ajuda a pagar as contas da casa, tal. E só que ela sabe que ele tem outra família, e ela se sujeita a isso porque ela precisa do dinheiro do cara, da ajuda do cara, para poder manter os filhos, porque ela não tem condições de ficar em casa e criar dois filhos. Ela precisa ir fazer faxina, e mesmo fazendo faxina, ela não consegue manter a casa. Ela precisa da ajuda financeira do pai do Augusto, só que ele morre, né? E aí eles são despejados porque o pai do Augusto já tinha parado de pagar o aluguel há um bom tempo. Dias depois da morte do pai, eles são despejados, e aí ela vai procurar um lugar, acha um lugar, uma casinha num quintal de um outro senhor que se oferece para ajudar, e aí acontece algumas coisas. Eu não vou contar a história do livro todo, senão perde a graça, mas que ela defende, assim, uma mulher muito forte, a mãe dos dois, e aí ela acaba se mudando de lá para casa de uma amiga que oferece, meio que oferece, né? Ela chega na casa da amiga e fala: ó, eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer, eu preciso de abrigo para mim e para os meus filhos. Só que a mulher também já tem um monte de filho, então fica aquele bando de gente tudo no mesmo lugar, num apartamento pequenininho, e acontece brigas, e eles dormem no chão, não tem colchão. Então são camas feitas com cobertor, sabe? Joga o cobertor no chão e dorme aí do jeito que der. E aí ela começa a entrar em desespero, porque começa a doença a piorar da mãe, né? A doença da mãe começa a piorar. E ela vê que a vida dos filhos está indo embora. Porque o que aconteceu? Os filhos começaram a ir fazer a faxina junto com a mãe. Primeiro porque ela não queria deixá-los ali, e depois porque ela já não dava conta de fazer a faxina sozinha. Tem até uma passagem porque ela começa a limpar a casa de um sujeito mais rico. E as crianças estão lá, né? A Estela e o Augusto. E eles abrem a geladeira é cheia de coisa, né? Coisa que na casa deles nunca teve. E eles começam a comer, pegam uns negócios para comer. O cara nunca chegava cedo. Nesse dia, o dono da casa chegou mais cedo, viu as crianças comendo, né? E as crianças ficaram morrendo de medo que ele fosse brigar e tal. Aí ele chama a mãe da Estela e do Afonso, fala, ó, do Augusto, perdão. Pediu para ela sentar e para servir os três. Ela falou: pelo amor de Deus, me desculpa. Ela falou: não tem nada pior do que passar fome. Vocês podem comer o que vocês quiserem. Foi uma passar. Assim, não é bonito, né? É legal a generosidade, mas ninguém deveria precisar passar por isso, né? E aí a coisa vai ficando feia e a mãe decide mandar os dois para morar com a madrinha da Estela no Rio de Janeiro. Detalhe importante: essa família, quando estava em Porto Alegre, eram umbandistas, e no candomblé, já não lembro, mas era de uma religião de matriz africana, né? Então iam no terreiro, principalmente com a avó, que a avó era de Oxum, essas coisas todas. E aí quando elas chegam no Rio, a madrinha é evangélica.
Então ela começa a sofrer, a Estela começa a sofrer muito preconceito pelo passado dela de ser de uma religião de matriz africana. E a madrinha fala, tudo que você passou, tudo de ruim que aconteceu, é porque você não tinha Deus na sua vida. Então vem o negócio da intolerância religiosa. Se você não tem Deus, você não presta. Se você não tem Jesus no coração, coisas boas não vão acontecer com você. E a Estela começa a viver no Rio de Janeiro. E eu não vou contar o resto, não vou contar o livro inteiro. O livro é ótimo. O monólogo da Estela no fim do livro é fantástico, é lindo. Talvez Deus não seja o Deus que a gente enxerga. Talvez ele esteja nas pessoas. Talvez ele esteja nas pessoas que defendem a gente. Né? Então aqui você tem preconceito contra pobre, a violência que a mulher é obrigada, não é obrigada, mas a sociedade força a aceitar. Por exemplo, a madrinha é agredida pelo marido. E o que a religião fala? Ela fala assim, não, Deus nos ensinou que os homens são violentos, é por causa da guerra. E a função da mulher é acalmá-los, ou seja, tem que aceitar ser agredida e tudo bem, não tem problema. Então você tem esse preconceito, violência contra a mulher, contra negro, contra pobre, contra religiões diferentes. E o Tenório escreve muito bem, é o mesmo cara do Avesso da Pele. Se você não leu o Avesso da Pele, leia também. Eu vou fazer, já li faz um tempo, eu esqueci de fazer uma resenha aqui dele. Mas esse livro aqui é lindo, incrível. Todo mundo deveria ler, não é só para as mulheres, principalmente homens deveriam ler para entender um pouquinho. Estela Sem Deus, do grande Jefferson Tenório. Espero que vocês leiam, que vocês gostem. Se já tiver lido, comenta aqui. Um abraço.